Peraí, agora vai dar certo. Pronto. Partilhar. Apareceu para vocês? Sim. Pronto. Então, agora eu vou ficar sem ver vocês e vou começar a apresentação. Ampliou, não foi? Sim, ampliou. Então, eu vou iniciar com o capítulo 35, encontro singular. Faltou um O no encontro, mas faz parte. Então, nesse capítulo, ele dá continuidade ao capítulo da semana passada, né, que eu acho que foi Vanessa, não foi? Que concluiu. Então, o capítulo 35 começa, né, com a André Luiz chegando, né, daquela excursão com os samaritanos, né? Então, guardava-se petrechos da excursão e recolhiam-se animais de serviço, quando a voz de alguém se fez ouvir carinhosamente a meu lado. Porque, como a gente sabe, né, André está trabalhando nas câmaras de retificação. Então, André, você aqui, muito bem, que agradável surpresa. Voltei-me surpreendido e reconheci no samaritano que assim falava o velho Silveira, pessoa de meu conhecimento, a quem meu pai, como negociante inflexível, despojara um dia de todos os bens, né? Ou seja, o pai dele tomou todos os bens desse Silveira. Justo acanhamento dominou-me então. Quis cumprimentá-lo, corresponder ao gesto afetuoso, mas a lembrança do passado paralisava-me de súbito. Então, aqui a gente percebe que André Luiz, ele tem um peso na consciência aí, né, do que foi ocorrido, né, enquanto ele estava encarnado. Não podia fingir naquele ambiente novo, onde a sinceridade transparecia de todos os semblantes, que a gente também já viu aqui, né, que quando desencarnado, né, os sentimentos, eles, né, afloram, né, a nível, né, de forma mais visual, né, bem como o próprio pensamento, né, ele pode ser sentido, né, pelos outros desencarnados. E aí foi o próprio Silveira que, compreendendo a situação, veio em meu socorro acrescentando: francamente, ignorava que você tivesse deixado o corpo e estava longe de pensar que o encontraria em nosso lar. Identificando-lhe a amabilidade espontânea, abracei-o comovido, murmurando palavras de reconhecimento. Então, aqui a gente também consegue perceber que André Luiz, ele carrega esse peso na consciência por algo que o pai fez, porém, o Silveira, né, ele já nem guarda essa lembrança, porque André Luiz sentiu a amabilidade, né, a forma carinhosa com que ele se aproximou, né, apesar desse Silveira ele ter sido, né, vamos dizer assim, a vítima, né. Quis ensaiar algumas explicações relativamente ao passado, mas não o consegui. No fundo, eu desejava pedir desculpas pelo procedimento de meu pai, levando-o ao extremo de uma falência desastrosa. Naquele instante, eu revia mentalmente o clichê do pretérito. A memória exibia de novo o quadro vivo. Parecia-me ouvir ainda a senhora Silveira, quando foi à nossa casa, suplicante, esclarecer a situação. O marido estava acamado, havia muito, agravando-se-lhes a penúria com a enfermidade de 2 filhinhos. As necessidades não eram reduzidas e os tratamentos exigiam soma considerável, né? Então, a gente consegue perceber aqui como André Luiz tinha noção de toda a situação daquela família, né? Então, o pai de André Luiz, né, tinha, vamos dizer assim, emprestado algum dinheiro à família, a Silveira, né, e a sua família, e naquele momento, na verdade, o Silveira se encontrava doente, né, a família em situação precária do ponto de vista financeiro, né, e a própria esposa dele foi suplicar, né, vamos dizer assim, uma mora daquela dívida, né, e o pai, como ele mesmo fala, né, implacável, né, ele não deu de forma alguma essa mora, né, então a gente sente o peso dessa situação e o quanto André Luiz
tem isso vivo na memória dele, que foi algo que marcou, e como marca, né, como gera esse peso na consciência. E a gente vê que André Luiz, ele fala aqui que ele desejava pedir desculpas, mas ele se conteve, né? Ele, de imediato, ele não fez isso. Então, nesse capítulo, né, aí a gente vai abordar um problema, né, que foi ocorrido numa questão envolvendo André Luiz, seu pai, e esse devedor, que é o Silveira, que está aí nesse momento. Né? Então, a gente tem, como toda a questão ele coloca aqui, nós temos dois prismas, o do credor e o do devedor. Então, conseguimos perceber aqui que André Luiz ele encontra-se envergonhado, com a sua consciência pesada, por uma atitude tomada por seu pai, enquanto encarnado, e por ele próprio, porque a gente vai ver mais na frente que o próprio André Luiz estimulou o pai a cobrar a dívida, né, a não amolecer. Então, aqui André Luiz vai nos fazer raciocinar sobre uma necessidade grande que é a do perdão, né? Não só, né, o perdão ao próximo, mas principalmente o de nos auto-perdoarmos, né? Porque André Luiz, ele traz isso dentro dele e ele se sente culpado, né, por essa atitude que ele teve enquanto encarnado. Então, eu trouxe aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 10, item 3, que fala sobre o perdão. Né? Então, se contra vós pecou vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular, a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? E respondeu-lhe Jesus, não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. No Evangelho está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15, 21 e 22. Então, a gente vê que Silveira, ele é um espírito mais evoluído, né? Ele está participando de caravanas, né, de resgate de espíritos, né, sofredores no umbral, e a gente vê pela atitude dele, né, que ele não guarda mágoa nenhuma, né? Apesar de André Luiz estar extremamente constrangido, para Silveira foi algo que passou e que, né, não tocou. Então, Silveira ele já tem essas noções dessas leis divinas, dessa necessidade do perdoar, porque para ele, né, estava perdoado, né, não sentiu nada, nenhum rancor em relação a ver ali André Luiz, pelo contrário, o abraçou, o acolheu, né. Então, quando falamos em perdão, como a nossa visão é normalmente egocentrada, né, ou seja, a gente só olha para o nosso próprio umbigo, então, nós pensamos naquelas situações em que fomos ofendidos, né? Ah, será que eu consigo perdoar? E muitas vezes a gente esquece naquelas situações as quais nós ofendemos, muitas vezes podendo ser até sem perceber, né? Outras pessoas que nos cercam, e a necessidade da gente receber esse perdão, né? Então, será que a gente já aprendeu a perdoar e também a nos perdoar? Né? Lembrando que quando a gente não se perdoa, a gente guarda, né, esse medo, essa limitação dentro de nós, isso vai nos afligir, né? Se não aqui, enquanto encarnado, mas principalmente quando a gente desencarnar, perder o nosso corpo físico, né? E essas sensações, né, elas vão se amplificar, né? Então, né, essa necessidade desse auto-perdão, né, para nos libertar, para libertar a nossa mente, né, dessas amarras em relação ao que fizemos. Então, é algo para a gente refletir, para a gente trabalhar, né, dentro de nós. Então, André Luiz traz isso aqui nesse capítulo também. E aí, dando continuidade, né, aí André Luiz continua o relato daquela situação toda, onde a esposa de Silveira foi lá na casa dele, né? Então a pobrezinha chorava, levando o lenço aos olhos. Pedia mora, né? Então pedia que se prorrogasse, né? Ela não estava negando, dizendo que não ia pagar, mas que isso se prorrogasse. Implorava concessões justas. Humilhava-se, dirigindo olhares doloridos à minha mãe, como a rogar entendimento e socorro no coração de outra mulher.
Recordei que minha mãe intercedeu atenciosa e pediu a meu pai que esquecesse aqueles documentos assinados, abstendo-se de qualquer ação judicial. Meu genitor, porém, habituado a transações de vulto e favorecido pela sorte, não podia compreender a condição daquele retalhista. Manteve-se irredutível. Então, a gente também lembra aqui, né, que a mãe de André Luiz, ela se encontra em planos, né, vibratórios, em colônias, né, mais elevadas em relação a André Luiz. E se a gente também se lembra dos capítulos iniciais, ela estava intercedendo continuamente aí pelo marido, que estava em zonas, né, mais densas do umbral, como ela relata, né, como também das irmãs, né, de André Luiz. Então, a gente vê, né, esse espírito, né, mais elevado, que é a mãe de André Luiz, e o porquê do pai de André Luiz se encontrar nessas zonas mais densas do umbral, e pelo próprio André Luiz também ter ido para, né, aí ter se encontrado, quando desencarnado, nessa região umbralina, né? Então, por esses sentimentos que ambos cultivavam, né? Então, ele manteve-se irredutível. Declarou que lamentava as ocorrências, que ajudaria o cliente e amigo de outro modo, frisando, porém, que no tocante aos débitos reconhecidos não via outra alternativa que a de cumprir religiosamente os dispositivos legais. Não podia, afirmava, quebrar as normas e precedentes do seu estabelecimento comercial. As promissórias teriam efeito legal. E consolava a esposa aflita, comentando a situação de outros clientes que, a seu ver, se encontravam em piores condições que o Silveira. Que piores condições, né? O pobre doente, as crianças doentes, né? Sem poder trabalhar, né? A mulher, nessa época, não trabalhava, né? Era dona de casa, né? Então, não estava tendo, né, renda nenhuma, e o outro ainda vai dizer que tem gente pior, né, tentando ser bonzinho, vamos dizer assim, né, vamos dizer assim, querendo amaciar a sua consciência, né. Aí lembrei os olhares de simpatia que minha mãe lançou a desventurada, postulante afogada em lágrimas. Meu pai guardara profunda indiferença a todas as súplicas, e quando a pobre mulher se despediu, repreendeu minha mãe austeramente, proibindo-lhe qualquer intromissão na esfera dos negócios comerciais. Quer dizer, além de não dar ouvidos às súplicas daquela senhora que estava ali, não se negando a pagar, mas também ainda repreendeu a esposa, porque a esposa se comoveu, se doeu, né? Se colocou no lugar, né? Que é outro sentimento, é uma forma de caridade, de se praticar a caridade, você se colocar no lugar do outro, né? Aí, se fosse eu nessa situação, como é que eu gostaria que aquela pessoa me visse, que aquela pessoa me tratasse, né? Então, a gente vê que a mãe de André Luiz, ela tem essa empatia de se colocar no lugar, de se comover, né? De suplicar, de pedir por ela, né? Ao passo que o pai e o próprio André Luiz não se comoveram. Então, a pobre família houve de arcar com a ruína financeira completa. Relembrava perfeitamente, olha, como André Luiz, isso marcou ele, né? Então, relembrava perfeitamente o instante em que o próprio piano da senhorita Silveira foi retirado da residência para satisfazer as últimas exigências do credor implacável, que era o seu pai. Queria desculpar-me e, todavia, não encontrava frases justas, porque, na ocasião, também eu, né, encorajara meu pai a consumar o iníquo atentado. Considerava minha mãe excessivamente sentimentalista e induzira-o a prosseguir na ação, até ao fim. Muito jovem ainda, a vaidade apossara-se de mim, né? Então, André Luiz, aí nesse momento, né, a gente viu que ele já está passando por todo esse aprendizado e por, vamos dizer assim, por essa abertura da sua consciência, então ele já começa a se autoanalisar, né, e ele já começa a perceber, né, as suas falhas, aonde ele erra, né, o que é que ele ainda tem de paixão, né, então ele já começa a pontuar, né, então ele pontua aí que ele era muito vaidoso, né, e que essa vaidade fez com que ele estimulasse o pai, né, a manter essa dívida e a cobrar e a pegar tudo que aquela família tinha para honrar o débito.
Então, eu vi apenas, né, os direitos da minha casa, nada mais. Quer dizer, ele não enxergava, como ele coloca aqui, as necessidades alheias. Ele não se colocava no lugar do outro. Né? E neste ponto, tinha sido inexorável, inútil qualquer argumentação materna. Derrotados na luta, os Silveiras haviam procurado recanto humilde no interior, amargando o desastre financeiro em extrema penúria. Nunca mais tivera notícias daquela família que, certo, nos devia odiar. Então, como André Luiz, né, ele tinha essa culpa e ele agiria dessa forma, ele odiaria alguém que fizesse, né, algo de mal a ele, então ele colocou na cabeça que aquela família odiava a eles. E isso tudo a gente vê aqui também, a motivação maior é o orgulho, né? O quanto André Luiz era orgulhoso, né? E que foi uma das causas de ele passar tanto tempo ali no umbral, né? Vamos dizer assim, expurgando esses sentimentos, vaidade, orgulho, que como no Evangelho, como o próprio Jesus traz para a gente, e a espiritualidade maior, né? São as ervas daninhas, né? Da humanidade aqui terrestre, né, que habita ainda dentro de nós. E é o que as ervas, as quais nós devemos combatê-las. E aí eu trouxe novamente um trecho também do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 2. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Também no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. E aqui traz aquela parábola também, né? Traz à mente a parábola aonde nós temos o rei, né? Temos o servo devedor que vai rogar, né, ao rei o perdão da sua dívida. O rei vai lá e perdoa, né? E ao mesmo tempo, quando esse servo ele sai da presença do rei, ele encontra outro servo que lhe deve muito menos do que ele devia ao rei, e ele não perdoa a dívida. E ele manda prender esse servo. E aí os outros, vendo isso, vão comunicar, né, o acontecido ao rei, o rei manda chamar aquele servo a quem ele tinha perdoado a dívida, e que ele fala que a partir do momento que ele não praticou o perdão com o outro, né, com o seu colega, né, então ele também não teria direito ao perdão, e aí manda prender e deixar aquele servo preso. Então, assim, né, somos nós, né, aí, pela avaliação divina. Né? Então, se eu quero ser perdoado, eu tenho que praticar o perdão. Né? Eu tenho que perdoar, né, aquele que me ofende, ou aquele que fala algo que eu não goste, ou que tenha uma ideia contra mim, diferente da minha, contra a minha não, mas diferente da minha, e que ali gera um atrito, mas que, né, se eu quero ser perdoado, se eu rogo, se eu faço a oração do Pai Nosso, perdoai as minhas ofensas, né, então eu também tenho que perdoar aqueles que me têm ofendido. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 também, só que o item 14, ouvidai o mal que vos hajam feito e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis fazer. Né? Então, como a gente já viu em várias palestras, quando a gente lê no Evangelho, né, o perdoar não é o esquecer, porque ninguém tem Alzheimer, né? Você não vai deixar de lembrar, porém você vai ressignificar aquele sentimento. Você não vai carregar aquele ódio, aquela mágoa dentro de você, e você vai aprender, né? À medida que a gente vai evoluindo, que a gente vai se esclarecendo, a gente vai aprender a transformar aquela raiva, né? Aí numa empatia, saber que aquele irmão ele está em outro momento evolutivo, que ele pode estar passando por algo, que ele ainda não tem o entendimento que nós temos, e a gente, né, nos cabe, né, não é chegar, né, a gente não tem essa evolução de chegar, abraçar, meu irmão, vem cá, mas pelo menos de longe, a gente fazer uma prece, fazer uma oração, pedir a Deus, pedir a espiritualidade que oriente, né, aquele espírito ali, para que ele possa, né, aí também chegar ao entendimento ao qual nós estamos tendo o acesso, né? Então, a gente pode ver como profundas são essas orientações que André Luiz traz nesse capítulo, né? Que o mal realizado, ele é passado, né?
E a gente ficar parado, estagnado nesse mal, só vai gerar sofrimento para nós, né? No caso aqui, André Luiz, ele está sofrendo, né? Ele tem aquela consciência pesada, ao passo que o Silveira, ele perdoou, ele praticou o perdão. Para ele, né? André Luiz é outro irmão, e está lá, e tá em aprendizado, né? Está auxiliando, e você vê a leveza do Silveira, né? A gente consegue perceber no texto a leveza, né, do Silveira, que praticou o perdão, né, e aquela carga pesada que André Luiz traz consigo, do ponto de vista de sentimentos, né, na verdade, é por não ter se perdoado, né, por não ter se percebido imperfeito naquele momento, mas que ele pode se modificar. Então, pensar no bem a ser feito é nos direcionar para a frente, é mudar o tom vibratório de nossos pensamentos. Se a gente fica estagnado no passado, a gente não evolui, né? E a gente não sai daquele local, né? Aí ele nos paralisa, né? Ao passo que o perdão e também o auto-perdão nos tira um peso muito grande das costas e nos possibilita a caminhada, né, para frente, né? Continuar seguindo, né, em frente. Então, essas reminiscências alinhavam-se-me no cérebro com a rapidez de segundos. No momento, reconstituiria todo o passado de sombras. E enquanto mal dissimulava o desapontamento, o Silveira, sorrindo, chamava-me à realidade. Tem visitado o velho? Olha, ainda a pergunta do pai de André Luiz. Aquela pergunta, a evidenciar espontâneo carinho, aumentava o meu pejo. Esclareci que, apesar do imenso desejo, não conseguira ainda tal satisfação. Silveira identificou-me o constrangimento e, apiedando-se talvez do meu estado íntimo, procurou afastar-se. Abraçou-me cavalheirescamente e voltou ao trabalho ativo. A gente vê a percepção do Silveira como é diferente, né? Então, ele não quis mais constranger André Luiz e se afastou, deu um abraço e se afastou. Então, essa frase, né? O perdão é sempre mais útil a quem concede, né? Tá no livro Celeiro de Bênçãos, né? De Joana de Ângeles, no capítulo Se Perdoares, capítulo 10. Né? Então, a gente vê como o perdão realmente é mais útil a quem concede, porque dá essa libertação, né? A gente sente isso no Silveira, a liberdade, a tranquilidade, né? A vibração dele, que é, né, bem mais superior do que a de André Luiz. E ainda nesse livro, O Celeiro de Bênçãos, né? Aí no capítulo 25, Treinamento para o Perdão. Joana de Ângeles é maravilhosa, ela até ensina a gente a treinar o perdão. Todo labor para alcançar êxito impõe a necessidade de uma técnica própria, de uma diretriz segura. Indispensável exercitar-te mentalmente para o cometimento do perdão, a que estás chamado a cada instante. Então, todo dia, a gente exercitar um pouquinho a prática do perdão, né? Então, seja no trabalho, seja dentro de casa, né? Se alguém grita, se alguém fala algo, respira, né? Faz uma oração. A gente tem que começar do pouquinho, do pequenininho, né? Para a gente conseguir chegar no grande, né? Então, a nossa evolução está sendo do átomo ao arcanjo. Nosso objetivo não é ser anjo. Então, a gente vai ter várias cruzes pelo meio do caminho, né? Várias topadas a gente vai dar. Mas vamos devagarzinho, então, vamos começar no nosso dia a dia a praticar pequenos perdões para a gente, né, um dia conseguir, vamos dizer assim, entronizar, né, colocar isso, né, no nosso íntimo, né, no automático, né? Muito desconcertado, procurei Narcisa, ansioso de conselhos. Expus-lhe a ocorrência, detalhando os sucessos terrenos. Ela ouviu-me com paciência e observou carinhosamente. Não estranho o fato. Vi-me há tempos nas mesmas condições. Já tive a felicidade de encontrar por aqui, olha como ela fala, a felicidade de encontrar por aqui o maior número das pessoas que ofendi no mundo. Sei hoje que isso é uma bênção do Senhor, que nos renova a oportunidade de restabelecer a simpatia interrompida, recompondo os elos quebrados da corrente espiritual. Porque nós sabemos que
Aí, quando desencarnamos, até aqui encarnados, mas de forma mais intensa quando desencarnamos, nós somos atraídos, né, pela mesma vibração, né, espíritos que estão vibrando como nós. E nós estaremos junto daqueles que são simpáticos a nós. Então, se eu tenho alguém também que eu fiz mal, mas eu fiz mal e não gosto, né? Mas nós estamos ligados, né, aos mesmos pontos, às mesmas imperfeições. Então, consequentemente, nós vibramos, né, na mesma sintonia. Então, nós vamos reencontrar essas pessoas no plano espiritual, né? Então, eu vou trazer na passagem mais na frente do Evangelho. O ideal é a gente se reconciliar enquanto a gente está aqui encarnado. Pedir perdão enquanto a gente está aqui encarnado. Porque quando a gente desencarna, né, aqueles que não gostam de nós, que não souberam perdoar ou que, né, guardaram essa mágoa, né, eles vão estar junto de nós. E aí é da onde surgem, né, as obsessões, não só de desencarnado para encarnado, como de desencarnado para encarnado. Então a gente vai ter um companheirozinho aí por milênios. E tornando-se mais categórica no ensinamento, perguntou: aproveitou você o belo ensejo? Porque ela disse que é uma bênção de Deus, né? A possibilidade da gente pedir perdão e da gente perdoar. Aí, André Luiz, que quer dizer? Indaguei. Desculpou-se com Silveira? Olhe que é grande felicidade reconhecer os próprios erros. Já que você pode examinar-se a si mesmo com bastante luz de entendimento, identificando-se como antigo ofensor, não perca a oportunidade de se fazer amigo. Então, a gente vê que André Luiz ele tem essa percepção, porém, ele ainda tem muito orgulho e não conseguiu pedir o perdão. Vá, meu caro, e abrace-o de outra maneira. Aproveite o momento, porque o Silveira é ocupadíssimo e talvez não se ofereça tão cedo outra oportunidade. E a espiritualidade é maravilhosa, né? Conseguiu colocá-los frente a frente para que acontecesse, né, essa possibilidade aí, né, aí de André Luiz pedir perdão. Então, reconciliar a passagem que eu falei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 5, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da Justiça, e não sejais metido em prisão. A prisão desse medo, a prisão do ódio, do rancor, da mágoa, né? Digo-vos em verdade que daí não saireis enquanto não houverdes pago o último ceitil. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 25 a 26. Ou seja, a gente não sai dessa nossa prisão mental enquanto a gente não aprende a perdoar. Né? O perdão, ele nos liberta. Então, já dizia Jesus. Então, que sentimento anima depois da morte aqueles a quem fizemos mal neste mundo? Pergunta 295 do Livro dos Espíritos. E os benfeitores, eles respondem: se são bons, eles vos perdoam. A gente viu aí o Silveira, não guardava mínimo rancor. Segundo o vosso arrependimento. Se maus, ou seja, se eles forem imperfeitos, né, não tiverem essa evolução, né, de espírito como o Silveira tinha, é possível que guardem ressentimento do mal que lhes fizestes e vos persigam, até não raro, em outra existência. Deus pode permitir que assim seja por castigo. Se você também, né, fez o mal e você não tem essa percepção do mal que fez e não aceita, você fica, mas eu que estou certo, porque ele me devia e não sei o que. Então você não tem, né, essa outra visão, né, você não muda e você não reconhece as suas falhas também. Então você vai ficar coladinho aí com o seu inimigo, vamos dizer assim, por milênios aí, até um dos dois despertar e começar a praticar o perdão. E para nosso próprio bem, precisamos limpar, né, nossas desavenças enquanto temos oportunidade. Quantas obsessões sofremos por não termos nos desculpado com aqueles a quem ofendemos?
E não é só obsessão de desencarnado para entre encarnados também, porque você vai ficar pensando que fulano fez isso, e fica remoendo, e faz mal em você, e às vezes fulano não está nem aí, e só lhe adoece. E por que será que temos dificuldade, né, de pedir essas desculpas? Né, como André Luiz teve. André Luiz, ele se autoanalisou, mas não conseguiu sair do lugar e pedir, né, o perdão. Mas é o orgulho, né? É o orgulho que habita em nós, é o orgulho que nós devemos trabalhar para aniquilar, né, de mau sentimento que nos habita, né? Então, nós temos que trabalhar aí o nosso ego, né? E aí, notando minha indecisão, Narcisa acrescentou: não tema insucessos. Toda vez que oferecemos raciocínio e sentimento ao bem, Jesus nos concede quanto se faça necessário ao êxito. Né? Ali já foi concedido o encontro dos dois. Né? Então, tome a iniciativa em empreender ações dignas, quaisquer que sejam. Representa honra legítima para a alma. Recorde o Evangelho e vá buscar o tesouro da reconciliação. Não mais vacilei. Corri ao encontro de Silveira e falei-lhe abertamente, rogando perdoasse ao meu pai e a mim as ofensas e os erros cometidos. Você compreende, acentuei, nós estávamos cegos. Em tal estado, nada conseguíamos vislumbrar, senão interesse próprio. Quando o dinheiro se alia à vaidade, Silveira, dificilmente pode o homem afastar-se do mau caminho. Silveira, comovidíssimo, não me deixou terminar. Ora, André, quem haverá isento de faltas? Vê a capacidade do Silveira. Acaso poderia você acreditar que vivi isento de erros, né? Então, ele viu que André e o pai, né, vamos dizer, erraram, vamos dizer assim, né? Mas ele também disse assim, mas eu também sou, vamos dizer, pecador, também eu sou falho, eu também sou imperfeito, né? Eu também erro no meu dia a dia, né? E é essa posição que a gente tem que tomar quando alguém nos ofende ou faz mal, a gente se colocar, né? Mas eu também não sou perfeito, eu não sou um anjinho de candura, né? Com minha aureolinha e minhas duas asinhas batendo. Eu também, no meu dia a dia, eu também cometo os erros. Eu também tenho orgulho, eu também tenho vaidade, né? Então, a gente, né, trabalhar isso dentro de nós. Além disso, seu pai foi meu verdadeiro instrutor. Devemos-lhe, meus filhos e eu, abençoadas lições de esforço pessoal. Sem aquela atitude enérgica que nos subtraiu as possibilidades materiais, que seria de nós no tocante ao progresso do espírito? Renovamos aqui todos os velhos conceitos da vida humana. Nossos adversários não são propriamente inimigos, e sim benfeitores, que muitas vezes eles nos fazem, né, ver aquilo que está de errado em nós. Aquela pessoa que chega e diz, Nazinha, você é muito orgulhosa, você é muito estourada, né? Na verdade, né, aquilo não é uma ofensa. Ela está dizendo que realmente tem em mim, que muitas vezes eu sei e não quero enxergar. Né? Então, a gente pode enxergar essas pessoas, né, esses nossos adversários, como, né, benfeitores que vêm nos mostrar as nossas falhas e que aí nos possibilita trabalhar sobre elas. Não se entregue a lembranças tristes. Trabalhemos com o Senhor, reconhecendo o infinito da vida. Né? Isso aqui é apenas um momento temporário, onde a gente tem que se utilizar como escola. Né? A nossa encarnação é um processo escolar, é um processo de aprendizado. Então, vamos aprender com cada falha, seja do irmão, seja a nossa, e a gente trabalhar sobre ela. E para encerrar, eu trouxe aqui esse trechozinho aqui que chama Convite ao Perdão. Aí é do livro Convites da Vida, de Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. E aí ela começa com esse trechozinho do Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E aí Joana de Ângeles, ela fala, por mais rude haja sido a agressão, perdoa. Mesmo que a injustiça prossiga amargando as tuas elevadas aspirações, perdoa. Não obstante, o amigo momentaneamente enganado se haja transformado em teu algoz, perdoa.
Apesar dos teus esforços no bem, se nada conseguires, permitindo a sementeira da calúnia a multiplicar dificuldades e espinhos pela senda, perdoa. Em qualquer circunstância, perdoa aqueles que te ofendam, esquecendo as ofensas com que te agridam. O ofensor é alguém a um passo do desequilíbrio. Aquele que se compraz na perseguição ignora o grau de enfermidade que o vitima. O perseguidor permanece enleado sempre àqueles nas teias do desvario e em breve será vítima de si mesmo. Indubitavelmente, a felicidade pertence sempre àquele que pode oferecer, que possui para dar. Muitas vezes será convidado ao revide, conclamando a reação engendrada pela ira, que provoca a rebelião, tal a soma de circunstâncias negativas em que te verás envolvido. Tem, porém, cuidado. Reflexiona antes de reagir, a fim de agires por precipitação e reflexionares tardiamente. Jesus, convidado diretamente à reação negativa, vezes sem conto, permaneceu integérrimo, perdoando e amando, por saber que aqueles que o afligiam eram espíritos aturdidos, afligidos em si mesmos, por essa razão, dignos de perdão. Né? Ele próprio, no momento da crucificação, né? Ele rogou ao Pai que nos perdoasse, pois não sabíamos aquilo que estávamos fazendo. Então, quem somos nós para não praticarmos esse perdão? Muito obrigada. É um capítulo mais simples, menorzinho. Ixi, Maria. Ai. E agora, como é que eu paro de compartilhar? Você vai na tela do Canva Ah, e vai ter lá, parar de compartilhar. achei. Berg, agora é com você. Se alguém tiver alguma pergunta a fazer, Parece que dessa vez não teve pergunta, não. O Clédio colocou aqui, isso é importante para que lidemos com nosso orgulho e aprendamos o perdão. Bora lá, a gente dá continuidade, já que vocês não estão com dúvida, mas aí façam pergunta ao longo do, né? Se tiver algum questionamento sobre o capítulo 35, aí vocês colocam aqui no chat. Eu bem estou achando vocês muito calados, vocês não são assim. Deixa eu ver se eu consigo de primeira, né? Porque é sempre uma labuta. Tá dando para visualizar? Tá, sim. Pronto, beleza. Um minutinho, deixa eu organizar só aqui minha câmera, meu roteiro. Bom, então vamos dar continuidade, né, no nosso estudo, do nosso lar. Vocês veem que as lições que André Luiz vem nos dando desde o começo desse nosso estudo são bem válidas, né? A cada minuto, a cada capítulo, né, a gente aprende um pouco mais. Eu, principalmente, eu nunca aprendi tanto com esse livro, né, sobre a doutrina espírita como eu tenho aprendido agora. Espero que vocês também estejam aprendendo conosco. Eu fiquei com o capítulo 36, né, intitulado O Sonho. E aí, prosseguiram os serviços incessantes, enfermos exigindo cuidado, perturbados, reclamando dedicação.
Ao cair da noite, já me sentia integrado no mecanismo dos passes, aplicando-os aos necessitados de toda sorte. Pela manhã, regressou Tobias às câmeras, e mais por generosidade que por outro motivo. Estimulou-me com palavras animadoras. Muito bem, André, exclamou ele, contente. Vou recomendá-lo ao ministro Genésio e, pelos serviços iniciais, receberá bônus em dobro. Ensaiava as palavras de reconhecimento quando a senhora Laura e Lísias chegaram e me abraçaram. Olha a senhora Laura aparecendo novamente, né? Sentimos-nos profundamente satisfeitos, disse a genitora senhora. Sorrindo, acompanhei-o em espírito durante a noite e sua estreia no trabalho é motivo de justa alegria em nosso círculo doméstico. Disputei a satisfação de levar a notícia ao ministro Clarencio, que me recomendou cumprimentar a você em nome dele. Vocês veem, né, como o André Luiz é querido no plano espiritual. E aí aqui cabe uma reflexão para a gente, né? Como é importante nós mantermos laços de carinho, de amizade, de fraternidade, né? Você vê que mesmo no plano espiritual, André Luiz tem todo um amparo, todo um carinho, seja ele da genitora de Lise, né, a dona Laura, que é muito carinhosa, muito amorosa com ele, sempre atenciosa e preocupada, né? Vendo ele sempre trabalhando, se dedicando bastante. Você vê que, como ele começou o trabalho dele há poucos capítulos, né, aí ele já está integrado no sistema de passes, né? Ele já consegue aplicar passes de reconforto, de refazimento, né, dar conforto fluídico para aqueles que chegam lá pedindo socorro nas câmaras de retificação. Minhas alegrias sublimes, porém, reservaram-se para depois. Nada obstante, o convite amável da genitora de Lísias para que voltasse à casa por descansar. Tobias pôs à minha disposição um apartamento de repouso ao lado das câmaras de retificação e aconselhou-me algum descanso. De fato, sentia grande necessidade do sono. Narcisa preparou-me o leito com desvelo de irmã, com carinho, né, com afago, com aconchego. Recolhido ao quarto confortável e espaçoso, orei ao Senhor da vida. É a primeira vez que a gente escuta, né, nesse livro, que André Luiz está fazendo uma oração ao Senhor, né, ao Pai. É até engraçado de se ver, de se ler. Agradecendo-lhe a bênção de ter sido útil. A proveitosa fadiga dos que cumprem o que não me deu ensejo a qualquer vigilância desagradável. E aí, né, eu chamo também para reflexão esses momentos que a gente trabalha, muitas vezes a gente se dedica, né, e não que seja uma coisa que a gente espere, mas que é muito bom, tipo, a gente poder ouvir, né, que o nosso trabalho foi bem feito, né, que a gente se dedicou tanto por aquilo ali, que receber uma palavra de carinho, de conforto, tipo um feedback, né, das nossas ações, o que é que a gente está fazendo de bom, se foi ruim, é um reconhecimento, claro, nada é obrigatório, né, não que a gente vá fazer alguma coisa almejando algo. Então, em primeiro lugar, a gente deve sempre, sim, se dedicar ao máximo a todas as atividades que a gente vai desenvolver, né? Eu só estou dizendo assim, vamos sempre dar força às pessoas que a gente gosta, que a gente ama, dando palavras de incentivo, trazendo carinho, amor, né? Dizendo, ó, valeu, você se dedicou, foi bem, né? Foi perfeito. Isso alimenta a pessoa e a pessoa consegue trabalhar mais, com mais afinco, se dedicar, né? Daí a instantes, sensação de leveza invadiram-me a alma toda e tive a impressão de ser arrebatado em pequeno barco, rumando às regiões desconhecidas. Para onde me dirigia? Impossível responder. Ao meu lado, um homem silencioso sustinha o leme. E qual criança que não pôde enumerar nem definir as belezas do caminho
deixava-me conduzir sem exclamações de qualquer natureza, extasiado, embora com as magnificências das paisagens. Parecia-me que a embarcação seguia selene, não obstante os movimentos de ascensão, né, de subida. Decorrido minutos, vi-me frente de um porto maravilhoso, onde alguém me chamou com especial carinho. André, André, desembarquei com precipitação, com rapidez, né, veracidade, verdadeira infantil. Reconheceria aquela voz em milhares, entre milhares. No momento, abraçava minha mãe em transbordamento de júbilos. Finalmente, André Luiz se reencontra com sua mãe, né? Depois do... Isso a gente não vê, né, no filme. A gente só vê uma passagem breve da mãe dele, né, que dá forças a ele e tudo mais, mas é uma passagem bem breve mesmo. Aí ele continua, né? Fui conduzido então por ela a prodigioso bosque, onde as flores eram dotadas de singular propriedade, a de reter a luz, revelando a festa permanente dos perfumes e da cor. Tapetes dourados e luminosos estendiam-se dessa maneira sobre as grandes árvores sussurrantes ao vento. Minhas impressões de felicidade e paz eram inexcedíveis. O sonho não era propriamente qual na verificada na Terra. Eu sabia perfeitamente que deixara o veículo inferior no apartamento das câmaras de retificação. Ele está falando do perispírito dele, né? No nosso lar. E tinha absoluta consciência daquela movimentação em plano diverso. Minha noção de espaço e tempo eram exatas. A riqueza de emoções, por sua vez, afirmava-se cada vez mais intensa. André experimentou um desdobramento enquanto dormia. Antes de discutir, né, o que ocorreu com André, é preciso primeiro a gente entender o desdobramento dos seres encarnados. Como já discutimos, né, em capítulos anteriores, né, nós somos formados por pelo menos 5 camadas, e até nos estudos das escolas de aprendiz de evangelho, né, alguns estudiosos afirmam que existe até mais, né, mais camadas. E aí nós vamos chegar, né, ao corpo físico, ao espírito, né, perdão, vou começar pelo espírito, que é a nossa essência, é o que somos, é o corpo mental, é a divisória entre o espírito e a matéria, é indestrutível. O corpo espiritual é a vestimenta do espírito no plano espiritual, também é material, embora seja mais sutil que o corpo físico. Sua formação depende do nível evolutivo do espírito e do mundo em que ele habita. Duplo etéreo, né, que é um campo energético do corpo físico, ele se dissolve com a morte, e o corpo físico, né, vistamente grosseira e temporária, que nos permite viver na Terra. E aí por aí a gente vê, né, a gente tem o corpo físico, o duplo etéreo, né, que a gente perde com a perda, morrendo a gente perde o duplo etéreo. Ficamos apenas com o corpo espiritual, né, que é o perispírito, e o corpo mental, que envolve o espírito. No capítulo 11 do livro Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz observa uma situação onde o desdobramento de um encarnado não foi perfeito e parte do duplo etéreo acompanhou o corpo espiritual. Isso tornou o corpo espiritual mais pesado e com dificuldade de locomoção. O mentor que comandava o desdobramento fez o espírito retornar ao corpo físico e, através de passes, corrigiu a situação. Sabemos que um ser desencarnado não possui nem duplo etéreo e nem corpo físico. Então, como André Luiz se desdobrou durante o sono? Para responder a isso, é preciso lembrar o que Kardec falou sobre densidade do perispírito no Livro dos Médiuns, né? Na segunda parte, no capítulo 4, item 74, a questão 12. Dos espíritos
nós espíritos moralmente adiantados, moralmente adiantados, perdão, me esqueci, é mais sutil e se aproxima dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria, e é o que faz que os espíritos de baixa condição conversem por muito tempo nas ilusões da vida terrena. Esses pensam e dobram como se ainda fossem vivos. Experimentam os mesmos desejos e quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Levando em consideração o que André Luiz nos narra, né, nessa história, podemos identificar que ainda tinha um corpo espiritual bastante materializado, quer dizer, ele ainda tinha um corpo, ainda era muito preso e apegado às matérias, a matéria dele, né? A matéria terrena, né? O que ele viveu na Terra, na época em que ele narrou esse episódio do capítulo. O desdobramento de André Luiz deve ser entendido como um merecimento da mãe dele, né? Que em dado momento ela o solicita em oração, né? Quando ele começa a trabalhar, a mãe dele faz uma oração e pede para que ela possa estar com ele, ter um momento com ele, né? E como um incentivo ao trabalho que André Luiz inicia de boa vontade, aprendemos que o milagre da perfeição é obra do esforço, conhecimento, disciplina e elevação, serviço e aprimoramento no templo do próprio eu. Aí está na Agenda Cristã, né, de Chico Xavier, André Luiz. É onde a gente fala, né, quando o trabalhador está pronto, o trabalho sempre aparece. Né? Antes de eu prosseguir, tem uma coisa que eu quero discutir com vocês, que é de minhas anotações. André Luiz, ele se dedicou tanto no seu primeiro trabalho, né, que ele se cansou, ele dormiu e até sonhou, né? Aí são 3 coisas que a gente deve se perguntar, e eu pelo menos me perguntei, né? Poxa, e espírito que se cansa, ele dorme, né? Ele sonha, e eu fiquei abismado. O que eu pude fazer foi entrar nas minhas pesquisas, apesar do tempo, né? Foi um pouco pequeno, mas eu encontrei na Revista Espírita, de junho de 1866, no artigo Visão Retrospectiva das Várias Encarnações do Espírito, Kardec vai explicar que os espíritos é uma espécie de sono, uma vez seria para eles um sono natural. E para os espíritos, uma espécie de sono, uma vez teria para eles, eu escrevi alguma coisa errada, em pleno sono natural, semelhante ao nosso, isso nada teria de surpreender, porém, crer que se deitam e que dormem no sono humano. Só o corpo repousa, mas o espírito não dorme. Deve dar-se o mesmo no estado espiritual. O sono afeta, senão, o corpo espiritual. O perispírito e o espírito deve achar-se no estado relativamente semelhante ao do espírito, empalado durante o sono. Posto isso, e conserva a consciência do seu ser. Você vê, né? Kardec vem explicar na revista que a sensação que se tem do sono no plano espiritual, né, é a mesma que a gente tem aqui, só que com algumas diferenças. No caso de André Luiz, ele relata, né, que ele tem mais consciência, né, do que está vivenciando. Ele sabe que ficou deitado lá, né, que o perispírito dele ficou, mas que o espírito, né, dele, né, se transportou para esse momento com a mãe. E também vimos no capítulo 33 desse livro, né, na resposta à questão 401 do Livro dos Espíritos, que o espírito jamais está sem fazer nada durante o sono. Os laços que o prendem ao corpo se afrouxam, ele se lança pelo espaço, entre uma relação mais direta com os outros espíritos. Então, segundo a explicação de Kardec,
o que podemos entender é que André Luiz dormiu e seu espírito se desprendeu do perispírito e ele teve um sonho, esse encontro com a mãe nas esferas superiores, né? Isso foi merecimento tanto dele por conta do trabalho e a pedido também da mãe, né? Em oração pediu por ele, né? E aí, só para lembrar que tudo isso, né, a questão do sono, do cansaço, tudo isso se dá por conta daqueles espíritos que ainda não estão evoluídos. À medida que o espírito vai evoluindo, né, ele vai perdendo essa condição, né, mais terrena, mais densa, que é a questão do sono, porque o espírito ele não cansa, né? Então, à medida que ele vai evoluindo, né, ele vai deixando. Eu, por exemplo, quando desencarnar, eu vou viver dormindo, porque preguiçoso do jeito que eu sou, só Jesus na minha casa. Aí, após dirigir-me sagrados incentivos espirituais, minha mãe esclareceu bondosamente. Muito roguei a Jesus me permitisse a sublime satisfação de ter-te ao meu lado no teu primeiro dia de serviço útil. Como vês, meu filho, o trabalho é tônico divino para o coração. Numerosos companheiros nossos, após deixar a terra, demoram em atitudes contraproducentes, aguardando milagres que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosa capacidade à simples expressão parasitária. Alguns se dizem desencorajados pela solidão. Outros, como sucedida na Terra, declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É que é a mãe de André Luiz, né, explicando a ele que muitas das pessoas que chegam no plano espiritual não querem fazer nada, querem continuar na inércia, né, aguardando algum milagre, né, algum tipo de situação que vá beneficiar, né, e a gente aprende que durante a vida, tanto a nossa vida terrena como a vida espiritual, que a gente deve se dedicar com afinco, né, que a gente deve trabalhar, né, estudar, buscar o nosso melhoramento espiritual, evolutivo, né, é a nossa reforma íntima, né? É indispensável, ela continua, né, André, converter todas as oportunidades de vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, e aqui eu chamo a atenção a questão do leproso, né, e isso era um termo usado naquela época que o livro foi lançado, né, que algumas versões do livro, né, nosso lá, já estão saindo com uma nota de rodapé explicando, né, que leproso é um termo preconceituoso, né, no caso a gente se trata agora como pessoa com hanseníase, mas isso era como era chamado na época. Aí o gesto de amor ao desiludido são serviços divinos, porque nunca ficarão deslembrados na casa do nosso Pai, que nunca ficarão esquecidos, né, para Deus. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constitui a bênção do trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor, né? Então, muitas vezes, a gente vive assim, né? Esperando por um milagre. A gente não, falo de forma geral, né? A gente, pelo menos, está buscando uma melhorazinha, né? Trabalhar para poder ver se não passa por tudo isso, né? Mas a mãe do André Luiz vai falar muito para ele sobre o trabalho, sobre a caridade, e sobre como tudo isso faz bem a nós mesmos. O principal trabalho, a principal mudança que temos que fazer é dentro de nós mesmos. O trabalho é a nossa transformação íntima, porque não vamos conseguir jamais ajudar ao próximo se a gente primeiro não se ajudar. Então, a gente primeiro deve buscar a nossa melhora, né? Nossa transformação moral. Isso existe muito, muito, muito esforço, né, de nossa parte, porque não é fácil.
né? Precisamos estar bem, em paz conosco mesmo, para oferecer alguma coisa para o outro, né? Porque se a gente não está bem, como é que a gente vai poder oferecer um acalento, um afago para o nosso irmão, né? Kardec diz também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, né, o item 7, Deus ampara aos que se ajudam a si mesmo, conforme o ensinamento. Ajuda-te e o céu te ajudará, mas não os que tudo espera de um socorro e vem fazer uso da sua própria capacidade. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre e ter que fazer, até fazer algum esforço. Sobre os tipos de milagre, né, que são citados aí, caridade, perdão, a mãe de André vai citar, né, que podemos não só praticar caridade material, como uma esmola, um prato de comida, né, e nem sempre temos condições de dar algo material, né, como diz em Atos dos Apóstolos, né, no capítulo 3, no versículo 6, onde Pedro diz, né, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu lhe dou. Dar um abraço, um sorriso, uma palavra de alento, uma visita a um doente, né? São qualidades morais que muitas vezes têm muito mais valor do que as materiais. Eu lembro agora que ontem onde nós estávamos numa ação tão emocionante, foi tão bonito, né? E esse capítulo veio bem a calhar, principalmente nessa parte, quando eles assim, quando você for, né, praticar a caridade, você tem que ir despido, você tem que ir com amor, né? Você não pode ir praticar a caridade de mal com seu irmão, ou seja, isso depende de você, né? Como é que você vai doar amor para quem está precisando? Então, assim, a gente tem que rever muito esse tipo de atitude. Não adianta a gente dizer que faz caridade, se a gente vai para lá praticar caridade, a gente fica com birra, ou emburrado, né? Ou com tititi. Quem vai praticar caridade deve ir de coração limpo, de verdade. É uma entrega. A gente deve se entregar, a gente deve se doar, né? E fazer isso realmente por amor. Amor a nós, amor ao nosso próximo, amor a Deus. Sei que não é fácil a gente amar ao próximo como Jesus nos amou, mas assim, a gente vai tentando na medida do possível. A fisionomia da minha genitora estava mais bela que nunca. Seus olhos de Madonna, né, pareciam irradiantes, luminosos, sublimes. Suas mãos transmitiam nos gestos de ternura fluidos criadores e energias novas, a par de caridosas emoções. O Evangelho de Jesus, meu André, continuou amorosamente. Lembra-nos que há mais alegria em dar do que receber. Aí aqui é onde a gente lembra daquela oração de São Francisco, né? Fazer-me instrumento de vossa paz, né? Que eu seja instrumento para o meu próximo. Aí aprendamos a concretizar semelhante princípio no esforço diário a que fomos conduzidos pela nossa própria felicidade. Dá sempre, filho meu. Sobretudo, jamais esqueça dar de ti mesmo uma tolerância construtiva, um amor fraternal e divina compreensão, a prática do bem exterior e um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior, né? Ou seja, que a gente possa chegar na nossa tão sonhada reforma íntima. E aí a gente lembra da frase do nosso codificador, né, Allan Kardec, né, diz que fora da caridade não há salvação. Então, que assim, que a gente possa praticar realmente a caridade, mas que seja realmente com amor, com dedicação. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens, que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora da caridade material. Não tinha vergonhas de amparar os chaguentos, né, as pessoas com feridas, e esclarecer os loucos que penetrem as camas de retificação, onde identifiquei espiritualmente teus esforços a noite passada. Você vê, né? A mãe dele sempre
olhando por ele, zelando por ele, né? Trabalhe, meu filho, fazendo bem. Em todas as nossas colônias espirituais, como nas esferas do globo, vivem almas inquietas, ansiosas de novidades e descrição. Sempre que possas, porém, ouvida o entretenimento e busca o serviço útil. Assim como eu, indigente como sou, você vê, né, a humildade dela, posso ver em espírito teus esforços em nosso lar e seguir as mágoas de teu pai nas zonas umbralinas. Deus nos vê e acompanha a todos, desde o mais lúcido embaixador de sua bondade aos seres, aos últimos seres da criação, muito baixo dos vermes da terra. Você vê, né, a questão do merecimento. Apesar dela estar nas esferas superiores, ela ainda tem essa, né, ela é agraciada com a possibilidade de olhar para o esposo e também olhar o trabalho de André Luiz. Conhecemos aqui, na maioria das colunas espirituais, a remuneração do serviço do bônus horas. Nossa base de compensação une dois fatores essenciais. O bônus representa a possibilidade de receber algumas coisas de nosso irmão em luta, ou de remunerar alguém que se encontre em nossas realizações. Mas o critério, tanto quanto ao valor da hora, pertence exclusivamente a Deus. Então, assim, Deus é quem dá o valor dos nossos bônus hora, né? Porque, como diz, né, na leitura, né, que a bonificação exterior, né, pode haver erros de nossa personalidade falível, considerando nossa posição de criatura em labores de evolução, né, em fase de evolução, como acontece na Terra, mas no concernente ao conteúdo espiritual da hora, a correspondência direta entre o servidor e as forças divinas da criação. E aqui eu chamo a atenção para aquela parte, né, do trabalhador da última hora, né, que mesmo chegando na última hora, recebe o mesmo valor. Aí a mensagem central é que, embora, né, essa mensagem da manhã de Luiz, na explicação, embora as recompensas materiais, como bônus hora, sejam importantes para o aprendizado, o verdadeiro valor reside no tempo dedicado ao aprendizado e ao serviço abnegados. Deus reconhece e valoriza o esforço individual de cada alma, e a verdadeira recompensa é o crescimento espiritual e a evolução continuada em direção à glória de Deus. Em suma, a mãe de André enfatiza a importância de valorizar o tempo e as experiências, buscando sempre o aprendizado e o serviço ao próximo, pois são esses os verdadeiros tesouros da jornada espiritual. Aí, sobre o valor do trabalho, né, discurso a mãe de André Luiz, que numerosos companheiros nossos, após deixarem a Terra, demoram em atitudes contraproducentes, nada aproveitáveis, né, aguardando, né, que isso já foi dito, milagrosamente, aguardando um milagre que jamais se verificarão. Reduzem-se, desse modo, formosas capacidades a simples expressões parasitárias. Alguns se dizem desencorajados pela solidão, outros como sucedida na terra. Declaram-se em desacordo com o meio a que foram chamados para servir ao Senhor. É indispensável. André converte toda a oportunidade da vida em motivo de atenção a Deus. Nos círculos inferiores, meu filho, o prato de sopa ao faminto, o bálsamo ao leproso, o gesto de amor ao desiludido, são serviços divinos que nunca ficarão deslembrados na casa do nosso Pai. Aqui, igualmente, o olhar de compreensão ao culpado, a promessa evangélica aos que vivem no desespero, a esperança ao aflito, constitui bênçãos de trabalho espiritual que o Senhor observa e registra a nosso favor. E aí a gente chega, né, ao final do nosso capítulo 36, né, onde a mãe de André Luiz calou-se, enquanto ele enxugava os olhos
Foi então que ela me tomou nos braços, acariciou-me desveladamente, qual um menino que adormece após a lição. Perdi a consciência de mim mesmo, para despertar mais tarde nas câmaras de retificação, experimentando vigorosa sensação de alegria. Então, obrigado mais uma vez pela paciência e pela atenção de todos. Eu costumo sempre achar um desafio, né? Esse estudo que a gente vem desenvolvendo, né, do nosso lado. Quando o Felipe lançou essa proposta para a gente, né? A princípio, me causou um medo de minha Nossa Senhora, eu mal entrei na dirigência de uma escola de aprendiz. Aí a gente vai ter que, né, explicar melhor isso na internet. Como assim, né? Não, vamos, né? Seja o que Deus quiser. Jesus na frente, Deus no comando, né? Fé na espiritualidade e vamos embora. E seja o que Deus quiser. E eu espero que tenha sido claro para vocês, né? E para mim esse capítulo foi muito, como é que eu digo, esclarecedor, principalmente pela atividade que a gente desenvolveu ontem, que foi muito emocionante, foi muito bonita, né? E aí eu reforço que a gente deve se doar por inteiro, de se doar de corpo e alma para nosso melhoramento, para que assim a gente possa contribuir com o nosso irmão. E aí, gente, alguma pergunta, reclamação? Verinha tinha levantado a mão, Verinha. Então, pode falar, velho. Você tem cadeira cativa. Eu ia perguntar pela merenda. Não era isso, não, é brincadeira. É o seguinte, é porque o termo leprosos é um termo que vem sendo alvos de discriminação há muitos anos, desde a época de Jesus, né? Então mudaram o nome para hanseníase, mas que ainda há um grande preconceito, né? E na época de André Luiz, na época que ele faleceu, tinha os grandes leprosários, que eram hospitais onde colocavam aquelas pessoas que estavam em estágios bem adiantados da hanseníase, né? Onde já estavam perdendo membros, caindo, né? Caindo dedo, já estavam deformados. Então, é por isso que mudaram, né? Mas você sabe que visitar um leprosário, meu filho, tinha que ter tripa, né? Tinha que ter estômago, porque é uma cena deplorável quando a lepra chega a um estágio muito avançado. É a mesma coisa que aquele hospital que tinha em Minas Gerais, daquelas pessoas com fogo selvagem. Era um sofrimento grande. Então, aqueles que tinham essa condição de ajudar, de amparar esses hospitais, eram vistos uma pessoa realmente de coração grande, porque era muito sofrimento. Hoje em dia, a hanseníase tem cura, a hanseníase não chega a esses estágios mais tão elevados como antigamente, mas ainda existe. Aqui no Brasil, o índice de hanseníase é muito alto. Foi isso que eu levantei a mão. Principalmente aqui na região, né, Verinha? A nossa região aqui no Nordeste, E o que eu gostei também desse capítulo é que mostra, né, a necessidade do trabalho. A gente deve ser grato a Deus por cada oportunidade de servir, não só dentro da casa espírita, como também no nosso meio familiar, uma palavra de conforto, um sorriso, até no meio da rua, até uma vasilha d'água que a gente bota para um cachorro. Sim. É uma maneira da gente ajudar um ser que Deus criou. Exatamente. E aí a gente deve estar apto para servir. Isso. E a gente vai para aquela questão que a gente está chegando agora no Setembro Amarelo, né? Que é em alusão ao suicídio, e é o período que a gente, infelizmente, né, encontra o maior índice de suicídio, né? Então, assim, será que a gente realmente está dando atenção devida às pessoas que, né, nos procuram? Né? Então, assim, é o conversar, é o orientar, evangelizar, assim, os ensinamentos do Cristo é para a gente passar adiante, não adianta você ter ele na mente, mas eu estudo a Bíblia, eu estudo o livro tal, eu conheço as obras de Kardec tudinho. Meu amigo, conhecimento aqui é uma coisa, mas ele tem que ir para o coração, para que ele se expanda. Jesus disse, amai-vos uns aos outros,
para amar, a gente tem que pôr em prática os ensinamentos dele. Exatamente. E isso é contado no plano espiritual. Ei, eu espero Isso. que meus bônus hora estejam lá rendendo, viu? Idem. E aí eu fiquei preocupado, porque tipo, a gente tem uma ideia do bônus hora, né? Mas quem contabiliza é Deus. Não, aí tem gente que tá achando, não, mas eu distribuo muito prato de sopa, eu faço muita feira da piscina. Agora vamos ver com que intenção, né? Como é que está sendo Exatamente. creditado do outro lado. Exatamente, porque não adianta só fazer o ato de fazer a distribuição da sopa, Sem fazer uma amor. caridade. Isso, se não tiver imprimido no coração, não adianta. Vai ser, Fato. né? Infelizmente. Vocês imaginam se para Deus, milênios, aí equivale a um dia, imagine nossos bônus horas. Então, Oxi, Maria. O meu tá em centavos ainda. Mas vai ser difícil chegar lá, tá em centavos. Mas eu tô juntando. Vamos juntando de centavo mesmo que chega lá. de grão em grão, né? A gente chega lá. Droga lixa o papo. Esse papo. Mas foi bom, foi muito bom, eu gostei. Hoje eu tive um tempinho, né? Eu não fui para a Câmara de Passa, eu digo, "Oxe, eu vou assistir coisa, porque só dá tempo de eu assistir no YouTube, porque quando eu chego no Itaporã, já tem passado tudo. Mas hoje eu tive uma chance. Amém. Obrigada pela oportunidade de assistir. A gente que agradece a sua presença sempre. E aí, gente, mais alguma pergunta, algum questionamento? Se não, vamos manter sempre em mente, né? Que como o capítulo anterior, né, falou, né? A gente deve sempre perdoar, buscar perdoar, sempre nos reconciliar, né, com o nosso irmão, fazer de tudo para que a gente quite nossos débitos, pelo menos com nossos irmãos aqui na Terra, né, para poder, quando a gente chegar lá no plano espiritual, a gente tá com menos carga nas nossas costas. E vamos amar o próximo, tentar, né, pelo menos, assim, não vamos ser como Jesus, como diz o povo, amar o próximo. Não, esse não, o próximo, né? O próximo. Porque só Jesus que amou, sem distinção, o próximo verdadeiramente. Né? Mas a gente vai tentando. Tá? E aí que a gente possa realmente trabalhar de coração. Quando eu lembro ontem daquela oração tão bonita que aquela senhora fez, né? Agora chega a ficar embargada. Mas foi muito lindo. E aí que a gente continue sendo, né, esse farol para a gente e para o nosso próximo. E aí, Felipe, ninguém faz pergunta hoje. Só a Verinha que contribuiu. Então, vamos para o nosso encerramento. Quem é que faz a Antônia, muito bem, Rico. Pensei que tinha sumido. Pode falar, irmãozinho. Tava lá no Itaporã com o Verinho. Tô chegando em casa agora. Eu fico mais calado que eu tô no trânsito. Não, mas é o que você falou. Essa passagem desse capítulo lembra também a questão daquela parte da doação das viúvas, né? Da viúva. Sim. E Jesus fala para os apóstolos que a doação da viúva é muito mais relevante do que aqueles que ali estavam colocando pequenas fortunas, né? Porque ela dava do que ela não tinha, era o necessário para ela. Então ele deixa muito claro que não é o que você dá, mas é o que está por trás dessa doação, o sentimento, né? O O sentimento sentimento, de né? desprendimento dela, mesmo na necessidade, ela pensou no outro. Né? E quantas vezes a gente se coloca no lugar do outro, a gente se coloca, pensa no outro primeiro antes que a gente. A gente tem a tendência de ser muito egoísta, né? Egocentrista, achar que tudo gira ao nosso redor. Né? Verdade. Viu, Berg? Outra questão que eu achei interessante que você falou sobre o sonho do espírito, né? Porque nós fomos criados de uma maneira que morreu, acabou tudo. Exato. Mas o espírito é algo que sobrevive. Quando ele sonhou com a mãe, o que aconteceu? O perispírito dele se exteriorizou através do sentimento da mãe que o evocou, né? E o corpo mental se vai. Ele não tem mais corpo, ele não tem o duplo etéreo, mas ele tem a exteriorização do perispírito. O perispírito é o quê? É uma semimatéria, né? Ele é uma matéria diferente, quintesseada, ele se expande, ele se modifica, né? Então,
Como aconteceu esse sonho? A exteriorização do corpo mental através do perispírito. Eu achei muito interessante. Faz tempo que eu não estudo isso, viu? Mas ainda estava guardado aqui na cachola, que eu fui buscando lá dentro. Aí eu digo, muito interessante. É um fato que nós não atentamos a isso. Como é que espírito sonha? Espírito dorme? Gente, o mundo espiritual é uma cópia do que somos aqui. Nós somos espíritos encarnados. Então, o espírito sonha, o espírito dorme, ele se cansa. Por quê? Ainda estamos numa dimensão ainda próximo à Terra. Ele não estava na colônia que nem a mãe dele. Ele estava numa situação ainda próximo à crosta. Mas a mãe, mais evoluída, podia exteriorizar os seus pensamentos até ele e levá-lo ao plano espiritual através da exteriorização do perispírito e o campo mental. Exatamente. E aí aquela coisa, né? A cada momento que o espírito vai evoluindo, aí essas sensações da matéria, né, do plano terreno, vai acabando. Vai chegar um momento que o espírito não vai sentir mais a sensação de cansaço, de sono, né? Ei, bem, quando chegar lá, eu vou pegar carona em tu, eu vou levar até uma rede pro plano espiritual, porque eu vou dormir até... Vai dar certo, Edinho, vai dar certo. Acho que não, acho que eu já estou tão acostumada no trabalho que eu não vou conseguir dormir, não. É verdade. Também fica a mesma coisa. Pois é, gente. Que bom, né? Que essa aula foi bem esclarecedora, né? Para mim, eu espero que para vocês também. O NASA também bem esclarecedor. E aí, quem é que vai fazer a prece de encerramento? É Vera? Faço. Trabalho, para mim, é trabalho, meu filho. É os últimos instantes antes de eu dormir. Vamos trabalhar. Faço, com todo carinho, com todo amor. É bom agradecer a Deus, eu só tenho que agradecer a Deus. Vamos neste momento, fechando os nossos olhos físicos, vamos elevando os nossos pensamentos ao alto, nos ligando aos nossos mentores individuais, aos mentores amigos, colaboradores da Seara do Cristo. E vamos agradecendo ao Divino Amigo e Senhor por este encontro de almas, cada um nas suas casas, elevando os seus pensamentos, se ligando aos mentores responsáveis por esse estudo, que nos traz esclarecimento, que faz com que reflitamos sobre nossas ações do dia a dia, trabalhando o perdão, exteriorizando os nossos sentimentos de amor a cada um que participa desses trabalhos, procurando crescimento moral e espiritual, procurando compreender as verdades imorredoras da alma. Obrigado, Mestre, por tudo de bom que recebemos nesta noite. Agradecemos pelo dia que vivenciamos as experiências boas e não muito boas. Felizes, agradecidos, Senhor, pedimos que nos conduza à presença do Pai Maior, através da prece que nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Amém. Assim seja. Valeu.